Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ronald Rocha, médico oftalmologista, e hoje falaremos sobre quais são os sintomas gerados pela catarata. Sejam todos bem-vindos. Se você está aqui nessa live, que tem algum familiar que está com catarata, você já imaginou quais são os sintomas que ele pode apresentar? Manda esse link para ele, manda esse link para compartilhar, que são informações valiosas que teremos aqui hoje sobre quais são os sintomas do paciente que tem catarata. Eu atendo pacientes com catarata todos os dias de atendimento e cada um vem com um sintoma diferente, mas existem alguns que são mais frequentes no consultório. Então, por isso foi o objetivo da live, de trazer informações de como é percebido o sintoma do paciente que já tem catarata no início, catarata moderada, catarata da forma avançada, e aqui tiraremos todas essas dúvidas. Então, manda esse link para quem tem esse interesse em conhecer sobre um pouco mais sobre a catarata, oftalmologia, conhecimento. Se você conhece aquele familiar que você percebeu que está com dificuldade de enxergar, essa informação é super valiosa. Essa live vai ficar salva, depois pode mandar depois também para esses familiares, para entender um pouquinho melhor de como é apresentado os sintomas de quem tem catarata. Então, meu nome é Ronald Rocha, médico oftalmologista, atendo na cidade de Feira de Santana, Conceição do Coité e Tucano. Então, vamos aqui começar, né? Primeiro, eu sempre gosto de fazer uma introdução para entender o que é a catarata. Então, primeiro passo é saber que nós temos duas lentes naturais nos nossos olhos. Quem já acompanha nosso conteúdo sabe que eu sempre desenho um pouco disso. E a gente tem a córnea, que ela é transparente, como se fosse o vidrinho do relógio. E a gente tem uma lente lá atrás da pupila, chamada de cristalino. E ela, para a gente enxergar normal, tem que estar totalmente transparente. Ela tem a função de fazer a mudança de foco. A gente que tem uma visão de boa para longe e boa para perto, meu grau é praticamente zero. Eu gosto de usar óculos só para dirigir, então eu sei que perceber para longe e para perto é normal. A gente não tem a capacidade de ter uma dificuldade se o grau é zero. Mas depois de um tempo, essa lente natural, que é o cristalino, ela começa a sofrer algumas mudanças e aquela visão de perto começa a embaçar. Não sei se você já teve a experiência de dilatar o olho. Quando você dilata, você percebe mais a função do cristalino. Por quê? Fica bem embaçado para ver aquela parte de perto. Pega o celular, não enxerga nada, porque você paralisa esse músculo que gera a função de foco. Então, o cristalino tem essa função de ajustar a visão de longe e a visão de perto. Com o passar da idade, é perdido essa capacidade e ela começa a opacificar. É como está essa imagem aqui do lado. Então, essa imagem já mostra um cristalino que não está mais transparente. Então, isso que é chamado de catarata. Então, entendendo o que é a catarata, a gente já teve aqui live sobre esse tema, que existem várias formas de apresentação da catarata. Então, a depender de cada apresentação, vai gerar um tipo de sintoma diferente. Então, hoje o objetivo é entender como é percebido essa alteração visual de quem tem catarata. Então, a gente vai começar pela mais comum. Qual é a alteração mais comum de quem tem a catarata? É a turvação visual. Então, a turvação visual é quando o paciente começa a falar: caramba, aquele quadro na parede eu enxergava normal, já não está mais tão nítido. Então, o paciente começa a perceber que a visão está ficando embaçada. Então, esse é o principal sintoma de quem já percebe a mudança do cristalino. Essa catarata, desde a forma inicial, já pode estar gerar essa turvação visual. Então, às vezes o paciente está vendo o tamanho da letra bem pequenininho, mas ele fala: doutor, não está 100%. Eu consigo identificar, mas eu sei que não está 100%. Então, geralmente, a catarata inicial, ela começa gerando essa pequena turvação visual. Então, a gente tem que entender que a turvação visual, ela vai ser identificada, mas às vezes o paciente começa a perder de forma tão lenta que ele não percebe essa alteração. Isso vai depender de quê? Do tipo da catarata. Então, relembrando, nós temos a catarata nuclear, a catarata cortical anterior e a catarata subcápsula posterior. E aqui a gente vai começar a desenhar alterações que são um pouquinho mais específicas para cada tipo de catarata. Então, a catarata mais comum, que é a catarata nuclear, ela vai gerar essa alteração de turvação visual. Então, a depender do avanço dessa catarata, essa turvação vai se tornando mais intensa.
E às vezes o paciente acaba tendo uma alteração maior em um olho do que no outro. E aí ele não consegue, às vezes, perceber rápido essa mudança. Porque o olho começa a embaçar e acaba que o outro que não tem a catarata, ele compensa e assume a nitidez da visão. Então, por isso que de vez em quando é bom comparar, um olho e o outro. Eu sempre trago isso aqui porque é difícil, às vezes, o paciente no dia a dia perceber a necessidade de fazer essa comparação. Tem paciente que descobre a catarata, por exemplo, quando cai um cisco no olho. Quando cai um cisco no olho, ele acaba tampando e ele vê que esse outro olho que não caiu o cisco está mais embaçado. Ele acha estranho. Caramba, o cisco caiu um olho, mas o outro que ficou embaçado. Não é que o outro ficou embaçado. Ele já estava embaçado e ele não tinha percebido ainda. Então é muito comum no consultório os pacientes acabarem vindo com a queixa de aturvação visual e que chamam a atenção às vezes porque caiu um pequeno cisco no outro olho, tá? Então vamos aqui falar do outro tipo de alteração que é também gerado, que é esse ofuscamento da luz. Esse ofuscamento da luz pode acontecer tanto em paciente que tem astigmatismo, quando tem pacientes que está já com catarata, já na fase inicial para moderada. Ele fala, caramba, a luz está ficando mais turva, embaçada, aquele farol está todo torto. Começa a gerar uma alteração nessa percepção da luz e isso pode ser uma das alterações geradas pela catarata. Eu coloquei aqui ilustrando um tipo de catarata chamada de catarata cortical anterior. E por que eu trouxe essa catarata? Porque às vezes o paciente ainda consegue ver o tamanho pequeno das coisas, mas ele percebe que a visão está embaçada, está distorcida, a luz ela fica ofuscada. E aí ele fala, caramba doutor, eu estou enxergando a letra, mas ela está com um brilho diferente. As cores está enxergando com alterações diferentes. Ela está fazendo uma linha. Essas distorções acaba que acontece pela dispersão da luz quando passa por esses feixes de opacificação. Então é um tipo de catarata que acaba gerando essa alteração do ofuscamento da luz, que pode ser gerada tanto pelo astigmatismo quanto por esse tipo de catarata. Estamos hoje com a trilha sonora de Ronald Filho, viu? Ele foi dormir agora, mas acho que acabou acordando. Mas vamos lá. No outro tipo de alteração gerada pela catarata é a alteração da percepção das cores. Às vezes é uma alteração que não é tão entendida de forma rápida, porque essa mudança às vezes acontece de forma lenta. Mas aquela percepção que às vezes é percebida quando a pessoa te fala assim, caramba, adorei sua camisa verde, e a pessoa vai falar, caramba, ela não é tão verde assim. Hoje eu vim mesmo com a camisa rosa. Se não estiver vendo rosa, procura um oftalmologista. Mas hoje foi especial por conta do Outubro Rosa. Minha esposa é ginecologista, obstetra, fez hoje uma apresentação em homenagem às mulheres. E aí eu falei, vou homenagear também o Outubro Rosa, vindo de rosa hoje. Então, se você está com alteração de sensibilidade da luz, existem testes no consultório que é feito para perceber essas alterações e é uma das alterações geradas por quem tem catarata. Geralmente é quem tem uma catarata um pouquinho mais avançada que acaba gerando essa mudança da percepção. E isso acaba acontecendo de diversas formas. É na alteração, às vezes, de uma roupa, a pessoa altera a percepção da televisão, começa a alterar a percepção das comidas. E aqui eu estou trazendo alguns exemplos. Aqui é um exemplo de como pode alterar a coloração das frutas. Então, a gente sabe que cada fruta tem uma tonalidade de coloração diferente e às vezes essa diferença de tonalidade ela não consegue ser percebida no paciente que tem catarata. E às vezes tem paciente meu que opera, que é engraçado. Ele chega e fala assim, doutor, a minha casa, minha parede eu achava que estava limpinha. Na segunda cirurgia, no primeiro dia da cirurgia, quando eu cheguei em casa, eu falei, quem foi que sujou minha parede? Mas aquela alteração, aquelas manchas, elas sempre existiram. Só que as pessoas que estão com catarata, ela não conseguem entender nem observar a diferença de tonalidade do verde, do vermelho, do amarelo, porque aqui mesmo na minha casa tem um bocado de lápis de cor, aquele negócio de labubu. Tem lá mais de 50 cores e às vezes uma diferença de tonalidade bem pequena entre uma caneta e outra. Quando o paciente tem catarata, ele vê aquelas diferentes tonalidades todas iguais.
todas as tonalidades verde com verde único, todas as tonalidades vermelho com vermelho único. Então, quando o paciente começa a perder essa alteração de sensibilidade das cores, é porque essa catarata já está avançando. As cataratas mais avançadas acabam gerando mais alteração da percepção de cores, tá? Outro exemplo que eu trago aqui é um que é muito comum de pacientes meus, que fala assim: doutor, quando eu cheguei em casa, eu estranhei logo o meu fogão. Por quê? Eu só via o fogo vermelho, depois da cirurgia eu percebi que a boca do fogo é azul. Ou seja, aquela percepção de tonalidade gerada na boca do fogão é só percebida de quem tem a visão normal. Quando o paciente já está com a catarata, ele não consegue perceber essa diferença de tonalidade. Então, até um exemplo aí para vocês que estão em casa, vocês têm familiares mais idosos, chama lá, ó, vem ver essa boca do fogão. Qual é a cor que você está percebendo nesse fogo? Porque se ele falar que está um vermelho único, é sinal que ele já está tendo alteração dessa percepção de cores que pode ser gerado por catarata. Então, já um teste para você poder fazer em casa aí com os seus familiares. Outra alteração que pode acontecer em paciente que tem a catarata, que eu ouvi essa semana, é: doutor, eu estou vendo arco-íris nas cores das luzes. Caramba, quando eu olho para a luz, está gerando um arco-íris. Por que é gerado esse arco-íris? Principalmente esse é gerado num tipo de catarata chamado de catarata nuclear. Quando ela começa a ficar mais densa no centro, essa luz ela acaba fazendo uma difração. Ela começa a dispersar essa distribuição de cores. Ela começa a refratar parte dessa luz, transformando em espectro de cores diferentes. E aqui está um exemplo, consegui achar aqui, um exemplo de como é essa percepção. E é dessa forma que o paciente descreve: doutor, eu olho para um ponto de luz e vejo um arco-íris. Isso é bem característico de quem tem a catarata nuclear. Então, se você percebe que está olhando para a luz e está vendo um arco-íris, isso não é normal. E uma das formas de ser gerado é o quadro de catarata. Aqui mesmo eu uso uma luz, ó. Vou até mostrar aqui os bastidores para vocês, ó. Como é que a gente usa a iluminação aqui, ó. Quem tem catarata vai olhar para essa luz e vai achar que está com arco-íris. Então, isso é um sinal que você tem que ser avaliado pelo seu oftalmologista, porque isso pode ser já um início de catarata. E a catarata, a principal delas é a catarata senil. Ela é gerada no centro da visão. Ela começa a pacificar, ela vai do centro para a periferia. Essa é a principal. Geralmente é essa catarata que gera os halos ao redor da luz. Aqui tem outro exemplo que eu vou trazer desses halos para explicar. Então, o que é que acontece? O feixe de luz, ele vem em direção do cristalino, ele passa pela córnea, aqui em cima está ilustrando, ó. Está ilustrando aqui a córnea, que ela é transparente, ela passa pela pupila, e lá onde passa no cristalino, ela começa a dispersar. Então, essa catarata nuclear, ela acaba fazendo o feixe de luz, que é único, dispersar. Essa dispersão, ela é 360, ela é de forma circular. E aí, quando ele olha para esse ponto de luz, ele percebe o halo de cores diferentes. Então, é um sinal bem característico da catarata nuclear, que é a principal forma de catarata, que é a catarata senil, gerada no centro desse cristalino. Então, se você está com algum familiar falando: caramba, eu estou vendo cores quando eu olho para a luz, isso é um sinal de alerta que ele precisa de uma avaliação para avaliar se essa catarata já está afetando a visão a ponto de precisar de cirurgia. Então, uma coisa importante para ser avaliado. Outra alteração interessante é do paciente que fala: doutor, eu tenho dificuldade de enxergar à noite. E aqui é interessante por quê? Porque existem as duas formas. Tem gente que fala: doutor, eu melhoro da visão à noite. Já tem outros que falam: doutor, minha visão piora à noite. E qual é a diferença? O paciente que tem a catarata nuclear, aquela mais comum, de noite, por diminuir a capacidade de entrar a luz, ele percebe que a visão piora. E às vezes aquele paciente que precisa de muita luz para ler, ó, ele precisa botar uma luz muito forte para poder ler.
Ou, às vezes, quando ele fala assim, no quarto, se apagar só, deixar uma pequena luz, eu ainda não enxergo nada. Tem que acender todas as luzes para poder enxergar. Geralmente é a catarata nuclear que acaba gerando essa alteração da visão. Só que tem um tipo de catarata que vai fazer o paciente melhorar à noite, que é a catarata subcapsular posterior. E isso é interessante porque ela atrapalha muito a visão, às vezes ela já na forma inicial atrapalha bem no centro da visão, o paciente deixa de ler e acaba tendo essa dificuldade. Peraí. Oi, Maria, você quer aparecer? Vem cá. Você quer ver como o pai faz live, é? Ó, gente, Maria Helena, conhecem? Dá tchau, pessoal. E o papai dando no aula, tá bom? Vai lá, faz seu irmão. Eu só venho pegar um copo de água para poder beber. Tá bom, vai. Então, o paciente que tem esse tipo de catarata, chamada subcapsular posterior, ele vai ter uma alteração bem no eixo visual, só que quando chega de noite, a pupila, de forma fisiológica, ela dilata um pouquinho mais. E quando o paciente dilata um pouquinho mais, ele percebe melhor as coisas que estão no meio. Então, no dia ensolarado, a pupila fecha. Como a catarata é muito central, ele piora da visão. Quando chega de noite, a pupila abre mais. E aquele ponto de opacidade acaba tendo mais amplitude de espaço para enxergar. Então, por conta do tipo de catarata diferente, ele acaba percebendo mais e fala: esse paciente que está com catarata subcapsular vai falar: doutor, de noite minha visão melhora, que negócio estranho. Quando eu chego durante o dia, minha visão está totalmente embaçada. Quando eu chego em casa de noite, minha visão melhora. E isso é um tipo de catarata, que é uma catarata central subcapsular posterior. Então, a maior tipo de catarata é a nuclear. A maior parte dos pacientes vai ter a dificuldade de enxergar à noite. Mas existem esses pacientes que, apesar de ter a catarata, vai melhorar à noite por conta desse tipo de subcapsular posterior, tá? Então, uma coisa interessante a ser comentado. Existe uma outra alteração que é comum ser falado nos consultórios. Essa aqui é bem interessante, que é por conta de mudança de grau. Tem paciente que fala: doutor, o senhor falou que eu estou com catarata, mas meu grau diminuiu. E aí, isso é bom ou ruim? Aí outro vai falar assim: minha avó tem 88 anos, nunca precisou usar óculos e bota um fio na agulha. Já falaram que tem catarata e ela enxerga normal. Mas será que colocar um fio na agulha é enxergar normal? Vocês que estão aí, comentem aí. Você acha que só a pessoa chegar e colocar um fio na agulha, isso é enxergar normal? Não. Porque se você pedir para ler uma letra na legenda da televisão, ela não vai conseguir ler. Se ela estiver na rua, ela não consegue identificar a pessoa que está lá do outro lado da rua. Por quê? Essa catarata nuclear, que é a mais comum, ela acaba fazendo um processo que a gente chama de miopização. O que é a miopização? É quando o paciente acaba tendo uma mudança do grau para o grau negativo. Quem tinha o grau 0, ele começa a diminuir o grau para o negativo. Então ele vai ficando com a visão embaçada para longe e melhor para perto. O paciente que tinha lá o grau de mais 3, hipermetropia, não enxergava nem para longe nem para perto, ele fala: caramba, eu estou com catarata, mas minha visão está começando a ficar um pouco melhor. Por quê? Comparando com a visão sem correção, sem o óculos, ele está melhorando do grau, mas ele mesmo com o óculos está ficando com a visão turva. Então ele diminui o grau, mas embaça a visão. Então isso é comum o paciente acabar tendo a mudança, às vezes até de 1 grau em 6 meses. Então o paciente que tem catarata moderada para avançada, ele às vezes muda muito esse grau. Geralmente no tipo da catarata nuclear, ele vai mudar para miopia, e o paciente com a catarata córtica anterior, ele muda para hipermetropia. E aí é esse tipo de catarata que é o mais comum, que é dos pacientes que falam: minha avó enxerga melhor do que eu, porque ela coloca um fio na agulha. Só que eles pegam um parâmetro só da visão de perto.
Geralmente o paciente quando está com 45, 50 anos vai ter muita dificuldade para perto, e o paciente que tem a miopia moderada nuclear, ele vai ter essa visão para conseguir colocar agulha. Mas quando olha para longe, ele não consegue identificar uma pessoa. Igual essa imagem aqui em cima, ó. As pessoas elas ficam com tonalidade embaçada, ela não consegue ter a liberdade de sair na rua com segurança, ela não consegue escolher uma fruta vendo as cores de forma adequada, ela começa a perceber aqueles halos que eu falei da luz. Então, apesar de conseguir colocar essa pequena fio na agulha, isso não é o parâmetro de dizer que a visão dela está boa. Então, existem vários testes que são feitos e, às vezes, é uma ilusão. Aqui eu coloquei aqui embaixo, ó, uma catarata bem avançada. Esse paciente tem uma catarata nuclear bem avançada e ele consegue botar o fio na agulha. Mas será que essa é a visão boa? Não, não é. Ele gera uma mudança do grau, aumenta o grau de miopia, ele fica com a visão muito embaçada para longe, mas consegue botar ali, ó, com cuidado, o fiozinho na agulha. Então isso não é parâmetro de dizer que a visão é normal. É um mito dizer que a visão é normal porque coloca um fio na agulha. Então isso é bem interessante, que é muito frequente. Toda semana vem um paciente falando: doutor, minha avó tem catarata, mas ela enxerga melhor que eu. Como é que enxerga melhor? Como é que enxerga melhor se ela não está identificando as pessoas, a televisão direito, as cores direito, a legenda direito? Então, como é que é essa visão para fazer uma comida adequada é considerado normal? Então, isso não é normal. Apesar de colocar o fio da agulha, a gente não pode dizer que isso é uma visão normal, tá? Então, a curiosidade aqui, então, ela gera... Existem alguns tipos de alteração que podem gerar mudança de grau. Tanto para a miopia, que é o mais comum, por ser a catarata nuclear, quanto para a hipermetropia, que é gerada pela forma cortical anterior. Então, vocês aí conhecem alguém que tem catarata e acabou já falando assim: eu enxergo super bem porque eu boto fio na agulha, e vou falar com orgulho. Comentem aqui. Vocês têm familiares que já teve a experiência de passar por uma cirurgia de catarata e dizer: caramba, eu achava que eu via bem e hoje eu percebo que eu tinha muita dificuldade, porque a gente só percebe quando compara. É muito comum o paciente que acaba... Só um minutinho. Crianças em casa. Então, é muito comum o paciente acaba fazendo a cirurgia de um olho e percebe a diferença. Caramba, desse olho eu achava que eu enxergava bem, que é o que não fez ainda, e depois de ter feito o primeiro olho eu percebo que é muito diferente. O olho, quando você faz a cirurgia, com 2 para 3 dias de cirurgia, você já percebe melhora da visão. E ele compara: caramba, essa visão era muito pior e hoje, depois da cirurgia, está melhor do que o outro, que eu achava que era bom. Por quê? Quando você compara, ele sempre acha que o que tem menos catarata enxerga normal. E o único problema é o que tem a catarata mais avançada. Mas todo tipo de catarata ele gera um sintoma visual. Só que a depender da intensidade dessa catarata vai gerar mais sintomas do que o outro. Então é muito comum acontecer essas mudanças de grau, tá? Outro tipo de alteração são as manchas na visão. E aí o paciente fala: doutor, eu não sei o que é. Tem uma mancha aqui, ó, e ela é fixa. Quando eu olho, ela me acompanha. Existem as manchas que são móveis, que esse é um tema para outra live, mas é o chamado de moscas volantes, que fica percebendo um pontinho assim, ó, mexendo dentro do olho. E existem as manchas fixas, que pode ser por conta da catarata, pode ser por conta de uma alteração na retina, às vezes descolamento seroso pode fazer mancha fixa, às vezes uma pequena inflamação pode gerar mancha fixa, às vezes quando o paciente tem uma cicatriz na retina pode gerar mancha fixa, mas o paciente que tem alguns tipos de catarata, ou uma cortical que pega uma linha, ela vai ficar fixa, ou uma subcapsular que acaba tendo um pouco mais lateralidade, ele vai ver uma mancha fixa na visão. Então, mancha fixa na visão é um dos sintomas de pacientes que têm catarata. Existem alguns tipos de catarata, não é o catarata mais comum, mas é frequente aparecer no consultório, o paciente perceber porque ele tapou um olho e viu que tem uma mancha fixa na visão. Então, se você, comparando um olho com o outro,
percebe que um dos olhos está com a mancha fixa, tem que ser avaliado porque isso pode ser um tipo de catarata, tá? Então aqui, recapitulando, outro tipo de alteração, eu até comentei aqui, mas é quando fala, doutor, minha visão está embaçada, mas chega de noite e melhora. Aqui é a foto daquela catarata que eu falei, ó, subcápsula posterior. Quando a pupila fecha, ela tapa a visão, de noite que ela abre, ela percebe melhora. Então, esse tipo de catarata é a catarata subcapsular posterior, que gera uma percepção de melhora quando está de noite ou num ambiente mais escuro. Seja no ambiente de um quarto, apaga a luz, uma visão de penumbra que a gente chama, quando fica com aquela meia luz ou a luz do celular e fala, caramba, o celular eu estou vendo melhor de noite do que de dia. Por isso, porque é um tipo de catarata que tem indicação de cirurgia, mas que o paciente percebe que tem uma mudança à noite, tá? Então é muito comum acontecer vários tipos de percepção, de alteração. Aqui eu estou trazendo os que são mais frequentes para tirar essas dúvidas e esclarecer para esses pacientes. Então aqui, ó, existem várias formas de percepção de mudança. A principal delas é a turvação visual. Então aqui é percebido como está um paciente com a visão normal. Aqui já é uma visão mais embaçada. Qual é a diferença? O paciente tem a mudança da percepção das cores, da nitidez. As cores ficam muito borradas. Então se você tá um olho comparando com o outro mais embaçado, tem que ser avaliado. Pode ser só grau? Pode, mas também pode ser catarata e deve ser investigado. Então, se você conhece alguém que está percebendo diferença na visão, que você vê que ele já não está caminhando bem, que está tropeçando, que está se esbarrando, que está com dificuldade, pode ser gerado por alguma alteração visual, seja catarata, glaucoma, alteração da retina, e isso deve ser investigado. Então, essa live vai ficar salva. É interessante entender quais são os tipos de alterações gerados pela catarata, porque ela pode ser apresentada de diversas formas. Nas formas iniciais, mais com embaçamento e mudança de grau, a depender do tipo da catarata e a intensidade que vai avançando essa catarata, ela vai manifestando com outras alterações, como a gente discutiu aqui, as manchas na visão fixa, as alterações em halo de cores. Então, são várias apresentações que pode apresentar distorção na visão. Eu gosto dessa aqui. É muito comum o paciente chegar falando isso. O paciente chega e fala, doutor, até a boca do fogão mudou a cor depois que eu operei. Porque os pacientes mudam essa percepção de forma muito lenta. A catarata senil, que é aquela relacionada com a idade, ela avança de forma muito lenta. Às vezes começa esse processo de 58 para 60 anos e só tem uma mudança mais intensa para precisar de cirurgia entre 68 e 70. Então, são 10 anos de forma muito lenta e progressiva que às vezes o paciente não percebe. Hoje eu vejo muitos pacientes que acabam acompanhando no pós-operatório e falam, doutor, como que eu passei tanto tempo com essa visão, achando que era normal e às vezes com medo da cirurgia, com receio de fazer logo o tratamento, porque tinha a percepção de que minha visão está boa, eu estou enxergando a letra, isso para mim é o suficiente. E não é assim. Às vezes o paciente está vendo uma letra até pequena, mas a gente sabe que no dia a dia a percepção dele está alterada. As cores para ele não está 100%. E isso já dá muita distorção. Aqui é trazendo mais uma vez como é que é percebida as cores. Então, às vezes o paciente se apega muito ao tamanho da letra e não entende que a qualidade visual pode ser melhorada fazendo o tratamento da catarata. Então, se você percebe que está alterando as cores, que tem alguma mancha fixa, que já está turvando a visão mesmo com óculos, tem que ser investigado porque isso pode ser catarata. Então, aqui a gente deixa aberto a perguntas. E aí, pessoal, comentem aí qual é a curiosidade de vocês. Tem gostado do conteúdo? A gente tem trazido aqui muitas novidades. Aqui é para trazer a orientação de onde eu faço atendimento. Eu atendo na cidade de Feira de Santana, Conceição do Cuité e na cidade de Tucano. Toda semana estou nessas 3 cidades.
Sou feliz de atender nesses locais, fui muito bem recebido em cada local pelos meus queridos pacientes, e isso que dá energia para a gente continuar trazendo informações, fazendo atendimento de qualidade, me dedicando a me qualificar cada dia mais para trazer mais qualidade, tanto nos resultados cirúrgicos, no atendimento, na prestação de serviço oftalmológico que a gente faz nessas cidades, tá? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Olá, queridos amigos, meu pai aqui presente, Intensive, minhas amigas da Intensive, queridos pacientes. E aí, pessoal, dúvidas? Você conhece alguém que já tem catarata? O que foi que eles falaram? Me conte aqui. Aqui, ó, Dona Railda. Olá, Dona Railda, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Ela fala aqui, ó, estou com a nuvem branca sempre passando no olho. É importante, Dona Railda, saber se essa mancha ela tá fixa ou se ela tá móvel. Existem aqui duas formas de apresentação. Geralmente, a que acontece pela catarata, ela fica fixa. Então, ela fica fixa. Você olha para um lado, ela acompanha. Quando é aquela alteração, aquela manchinha, que você olha para o lado, ela fica balançando, que às vezes a pessoa até parece que uma mosquinha que está aparecendo, é chamada moscas volantes. Geralmente as moscas volantes ela não altera por conta da catarata. Existem algumas formas. A principal delas é a forma benigna, chamada de descolamento do vítreo posterior, que é 85% dos casos. Geralmente acontece depois dos 50 anos, que é uma pequena aglomeração de proteína, que a gente não vai entrar em detalhes técnicos, mas é um espessamento da hialoide que descola da retina e fica móvel. Ela gera uma sombra e você percebe a sombra que ela faz no movimento, na exposição de luz. Existem outras formas menos comuns para essas manchas, que são chamadas de moscas volantes, que é pequeno rasgo na retina, pequenas hemorragias. O paciente às vezes é diabético, às vezes está com açúcar muito alto, ele pode fazer pequenas hemorragias e ser percebido como mancha na visão. Existem o descolamento de retina que pode iniciar com essa apresentação. Existem alguns quadros inflamatórios como uveíte, toxoplasmose, existem algumas alterações que são menos comuns, mas que começa também com a manchinha. Então, quando ela é de forma súbita, ou seja, apareceu tem menos de 30 dias, é um período que tem que ser avaliado com um pouco mais de brevidade, porque pode ser qualquer uma dessas. Então, todo paciente que tem esse sintoma deve ser avaliado, principalmente para avaliar a visão, a parte da frente do olho e a parte do fundo do olho, que pode ser feito com um mapeamento de retina, uma retinografia mais avançada, tá? Teve outra pergunta aqui, Dona Silva Santos Ribeiro. Tudo bem, Dona Silva? Seja bem-vinda aqui à nossa live. Meu olho fica tremendo. E aí também existe duas formas de apresentação de tremor. Às vezes o olho mesmo treme, ou às vezes é a pálpebra, que é o que a gente chama de blefaroespasmo, que existe também várias formas de apresentação e várias causas. E aí tem que ser avaliado, exige uma anamnese muito bem detalhada, a gente sempre conversa muito, tenta achar os pontos que podem estar associados. Então, se está sendo recorrente esse tremor, Dona Silva, tem que marcar uma consulta com o oftalmologista para ser identificado o motivo e tratado de forma pontual e correta, tá bom? E aí, pessoal, mais dúvidas? Dona Railda aqui. Como faço para marcar consulta? Pronto, aqui, ó, tem um contato dos endereços aqui também das cidades onde eu atendo. Feira de Santana, no Hospital de Olhos Clinos. Em Conceição do Coité, na Clinos Coité, que é uma unidade da Clinos na cidade de Conceição do Coité. E na cidade de Tucana, na Vitamed. É uma clínica lá, que já é uma clínica geral, que tem um serviço de oftalmologia prestado pela gente lá, tá bom? Espero ter ajudado. Vamos lá. Dona Valéria, boa noite. Tenho uveíte, estou com catarata, estou preocupada em fazer a cirurgia. Dona Valéria trouxe aqui uma coisa importante, ó. Lembra que eu falei que a principal forma é a causa da idade, mas existem várias formas de apresentação por outros motivos. Trauma no olho pode dar catarata, o uso de algumas medicações pode acelerar o processo de catarata, e a inflamação no olho, que é o que ela traz aqui, ó, uveíte. O uveíte é uma das causas inflamatórias que gera catarata. E eu tenho muitos pacientes jovens que eu falo é de 20, eu já operei paciente de 25 anos, 24 anos, 35 anos, 44 anos, pacientes jovens que acabam tendo catarata por conta de uveíte.
A uveíte é uma inflamação intraocular que pode acontecer tanto na parte da frente quanto na parte do fundo do olho. Existem várias causas infecciosas, como tuberculose, sífilis, herpes. Existem algumas formas de infecção, tanto viral, bacteriana, protozoária. Existem várias apresentações que geram inflamação. Existem as causas autoimunes, paciente com lúpus, artrite reumatoide. Geralmente até a artrite reumatoide tem muita recorrência nesses casos de uveíte. É muito alta a incidência de uveíte em paciente com artrite reumatoide sem a compensação. Existem outras doenças como sarcoidose, às vezes lúpus, que pode gerar consequências nos olhos, gerando a catarata junto com a uveíte. Então, uma das causas aqui, trazida por uma querida paciente, Dona Valéria, ela traz aqui o depoimento dela, e tem uveíte, ela não mencionou a forma nem a causa, mas acabou gerando a catarata. E aí, qual o melhor momento para operar? Só avaliando, existem vários critérios técnicos para decidir o controle da doença, a depender da causa, a estabilidade dessa inflamação e a programação cirúrgica com segurança quando o paciente tem uveíte. Existe, às vezes, um preparo, dependendo da forma, um preparo antes e depois da cirurgia, porque o paciente já tem inflamação no olho, ele acaba tendo realmente um cuidado maior nessa recuperação. Então, Dona Valéria, se você tem catarata, pode ficar tranquila, mas procure um médico especialista para fazer o seu procedimento, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu gosto de interagir com vocês, então se tiver mais perguntas, só é trazer que a gente está aqui para esclarecer suas dúvidas, tá bom? Então, já que não tenho mais dúvidas, fico feliz aqui e grato pela presença de cada um de vocês. Mais uma vez, essa live vai ficar salva. Encaminhe para seus familiares, encaminhe para seus amigos, pessoas que podem ter necessidade dessa informação para melhorar a visão. O objetivo aqui é promover o bem-estar através dos olhos, porque a gente não cuida só do olho, a gente cuida da pessoa. O bem-estar, por que eu falo assim, cuidar do bem-estar através dos olhos? Porque é o conceito de saúde. Qual é o conceito de saúde? Bem-estar físico, mental e social. Então, às vezes, a pessoa, por ter a catarata, ela deixa de sair de casa. Tem vários estudos mostrando o aumento acaba provocando depressão, acaba provocando até demência por conta de catarata. Então, ele interfere no bem-estar, na saúde social. O bem-estar físico, porque o paciente pode aumentar risco de queda, acaba aumentando o risco de trauma, acaba aumentando o risco de ter algum acidente. Pacientes, às vezes, teve um caso recente de um idosinho que bateu o carro e a suspeita é que ele estava com dificuldade de enxergar e acabou batendo numa moto. Imagine uma catarata atrapalhando o paciente de dirigir, impactando de forma social, aumentando o risco de acidente na estrada. Então, a catarata tem esse papel de alterar a visão e isso impacta no dia a dia. Então, no bem-estar social, no bem-estar físico e no bem-estar mental. O paciente aumenta a depressão e demência, interfere no mental. No físico, o paciente fica totalmente dependente. E no social, que impacta no dia a dia dele. Então, o nosso objetivo é promover o bem-estar através dos olhos. A gente não lida só com o olho do paciente, a gente lida com ele como um todo. Aqui, Dona Ione, seu Adilson. Adilson esteve lá quarta-feira, passou um sujo, foi Adilson, viu uma manchinha no olho, mas depois viu que nada demais, pegou o colírio errado. Olha lá, seu Adilson, eu acompanho ele desde 2020, ele também fez cirurgia de catarata com a gente, tratou a retina, ele tem já algum tempo já com a gente, um querido paciente nosso. Fico feliz de estar vendo aqui você presente, Adilson. Se precisar, sabe, pode contar comigo, tá? Então, aqui... eu acho que não tem mais perguntas. Dona Valéria, fico feliz pela confiança. Vamos organizar. Prontinho. Então, vamos finalizar aqui, só recapitulando como é que fica a visão. A visão com catarata fica turva e embaçada. Olha aqui, Dona Raída falou que tem grau de 12. Uma coisa importante, olha só que ela trouxe aqui. Dona Raída falou, meu grau é alto. No momento da cirurgia, como a catarata é por conta de uma opacidade de uma lente natural, toda a cirurgia de catarata tem que ser colocada uma lente. E nesse momento a gente consegue fazer um planejamento para calcular uma lente adequada e aproveitar o momento da cirurgia de catarata e corrigir o grau desse paciente.
Então, dona Railda aqui, se tem grau de 12, se a senhora já tem catarata, é possível fazer uma programação para reduzir o seu grau, para a senhora não ter a dependência de óculos. Mas, lógico, para isso é preciso avaliar se o seu olho comporta esses tipos de lentes também. Tem que avaliar como está a córnea, a retina, o nervo, a pressão do olho. Existem alguns exames complementares oftalmológicos que nos ajudam a fazer esse planejamento. Então, por isso que não é tão fácil. Não significa que vai conseguir corrigir visão de longe, intermediária e perto para todos os casos. Isso tudo é discutido e planejado junto com o paciente os resultados dos exames. Então, por isso que é importante fazer essa avaliação completa, tá? Então, dona Railda, pode ir tranquila com esse objetivo, que é possível, sim, reduzir o seu grau de alta miopia, tá bom? Então, se você está com esse embaçamento, vamos organizar e fazer sua avaliação, porque é possível melhorar sua qualidade de vida, melhorar sua qualidade visual com o tratamento da catarata, tá bom? Então, deixa eu colocar só mais uma vez o contato. Meu contato de atendimento, atendo na cidade de Conceição do Coité, Tucano e Feira de Santana. Feliz pela presença de todos. Se você ainda tem alguma dúvida, pode mandar depois no direct. Essa live é um conteúdo muito legal para os pacientes que têm essa curiosidade. Vai ficar salva e você pode mandar depois para outras pessoas, tá bom? Deus abençoe a todos. Agradeço a presença e confiança de cada colega, paciente, amigo que ficou presente aqui até agora nessa live. Deus abençoe, tá bom? E agora, um cafezinho.